Vou chamar o João Batista agora, que tem entrevista, João. Sim, tenho com a Carla Mendes, direto da redação do Notícias Agrícolas, porque ela e o Daniel Olive estiveram ontem lá no congresso da Andave, e aí ouvindo pessoas que representam a agricultura brasileira, e veio uma informação meio ruim, mais uma vez, vindo da Europa, que eles exigem sobretaxar a soja e o milho brasileiro por ser transgênico, né? Continua essa discussão antiga, né, ultrapassada, mas é o que está prevalecendo nas informações. Carla Mendes, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João. Obrigada. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Essa é uma informação que ela ainda é um pouco preliminar e segundo o que já se sabe, né, João? Segundo nos informou o presidente da Maisol, o Sr. Bernard Kipp, inclusive a gente está alinhando aqui uma entrevista com ele para o Notícias Agrícolas um pouquinho mais detalhada, para a gente tratar desse assunto, é que os produtores, principalmente os produtores alemães na Europa, deverão voltar a se manifestar em novembro, pedindo, entre outubro e novembro, pedindo, né, que haja um parâmetro, um padrão para se importar alimentos. Então, que tenham a mesma capacidade, a mesma característica de produção do que os padrões europeus de produção. Como é possível, né, nós exigirmos isso de qualquer país que seja, que sabemos que cada um tem ali as suas particularidades, enfim. Então, as mesmas exigências locais serão cobradas dos países exportadores para os alemães, e depois, claro, isso vai se alastrando, né, as manifestações, quando elas acontecem na Europa, elas nunca ficam concentradas apenas em um país, elas vão se alastrar, como aconteceram os últimos protestos por lá, e deverá isso acontecer. Com a condição da transgenia, aí já é uma discussão na Ásia, João. Na Ásia ainda se discute, e a dificuldade sofrida pela soja agora é sofrida pelo milho, que é a condição de muitas variedades geneticamente modificadas de milho, que tem ali, né, a sua garantia e a sua segurança comprovadas já há muitos anos, elas não têm tanto espaço no mercado asiático, em especial no mercado chinês. Há pouco, a China autorizou, né, aceitou a importação de milho geneticamente modificado, de milho transgênico da Argentina, né? E isso mostra, e há pouco também, um protocolo que foi costurado por anos no Brasil e entre Brasil e chineses permitiu com que nós exportássemos milho para os chineses, e os chineses hoje já são os maiores importadores mundiais de milho. Então, apesar disso, ainda há essas restrições. É 2024, não há nenhum estudo, entre 3.000 estudos que já foram realizados, que comprovem qualquer malefício dos transgênicos à saúde humana. Então, ainda as discussões são pautadas nisso, mas apesar disso, as discussões continuam e há muitas variedades que já são eficientes, que poderiam estar sendo adquiridas pelos chineses e outros mercados asiáticos que ainda não são. Bom, sobre a questão dos alemães aí, a respeito do nosso milho, nada mais é do que mais uma barreira tarifária que eles tentam impor sobre nós para nos impedir o nosso crescimento. Mas não precisa, né, eles fazerem isso lá fora, porque aqui dentro nós temos problemas. Você, por exemplo, hoje no Notícias Agrícolas, vocês estão abordando cortes no orçamento do seguro rural. É isso, Carlinha? Inaceitável, né, João? Inaceitável. Aquele congelamento de despesas do governo federal que foi anunciado na semana passada, na ordem de 15 bilhões de reais para manter ali o resultado do déficit primário, ele veio como uma série de preliminares ali do que poderia acontecer e quais seriam os setores mais afetados. E nesse momento, nessa semana, vieram as diretrizes para o Ministério da Agricultura. E não só o programa de seguro rural vai ter ali vai sofrer um corte nas despesas, mas principalmente o PGPM, que é o Programa de Garantia de Preços Mínimos. Essa informação foi confirmada pelo ministro Carlos Fávaro em um outro evento que aconteceu ainda em São Paulo. Essa semana tem muitos eventos do agro acontecendo por lá. Então aconteceu o congresso da ABAG, o congresso da Andave está em andamento, o Salão de Proteínas Animais também, e o ministro Carlos Fávaro passou por lá e falou sobre esse corte no orçamento do seguro rural. Para dar um pouco mais de detalhes, ele afirma que nós podemos ter um corte mais agressivo, mais profundo na programa de garantia de preços mínimos. Os programas de comercialização deverão sofrer esse corte porque não há, na visão do Ministério, muitos produtos que precisam de mecanismos de comercialização agora, vejam vocês, e também essa menor verba, portanto, para o seguro rural. E é preciso lembrar, no caso do seguro, que esse ano nós temos um agravante a mais.
houve um volume de recursos que já estava pré-destinado ao seguro, que é destinado especificamente para o Rio Grande do Sul. São 210,8 milhões de reais. E claro que isso é necessário, mas isso deixa o orçamento ainda mais magrinho para o seguro geral. E isso traz uma preocupação imensa, porque os orçamentos anteriores já eram insuficientes. E houve um contingenciamento já no ano passado na verba do PSR, que é o Programa de Subvenção ao Seguro Rural. Então, nós temos essa notícia, é uma notícia bastante grave, e isso é muito sério, porque nós estamos começando uma nova safra com a possibilidade de um novo Laninha, embora nós tenhamos ali, historicamente, né, alguns anos onde houve Laninha e nós tivemos safras cheias, mas é sempre um evento climático que merece atenção, assim como o El Niño. Então, nós estamos começando uma nova safra, com margens ajustadas, custos de produção que estão tão voláteis quanto o próprio dólar, então é preciso ter atenção a isso, e um seguro que provavelmente vai ser menos eficiente e garantir uma cobertura ainda menor do que já tem. Então, sim, é uma notícia bastante difícil para essa quarta-feira, João. Eita, nós. Ok, Carla Mendes, muito obrigado. Mais informações lá no Notícias Agrícolas. Até amanhã, Carla. Até amanhã, João. Posso fazer um convite rapidinho? Pode, claro. Às 15h, eu vou começar uma série de podcasts aqui no Notícias Agrícolas hoje, João, para falar dos 100 anos da cultura da soja no Brasil. Então, hoje nós vamos falar com o presidente da FenaSoja para tratar desse tema, e os 4 episódios de agosto do Conversa de Cerca, que é o podcast que eu apresento aqui, vão tratar desses 100 anos da soja no Brasil. Então, eu gostaria muito de convidar a audiência do Tempo e Dinheiro para assistir logo depois do Tempo e Dinheiro, às 15h, ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Por incrível que pareça, mas a Carla Mendes é incansável. Parabéns. Vamos em frente, menina. Até amanhã. Obrigada, Tchau, João. tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.